Olá, é um prazer, é uma alegria muito grande a gente compartilhar aqui café e fé com todos que estão conosco aqui nesse programa. Eu estou sempre trazendo uns convidados, uns amigos para compartilhar café e fé e tomarmos esse cafezinho juntos. Mais uma vez, Pedro Medeiros está aqui conosco, nosso irmão. Obrigado, pastor. Um jovem promissor, pregador do Evangelho, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se importa com gente, que trata a gente de maneira transformadora. Esse é o nosso objetivo aqui, é proclamar a boa notícia diante desse mundo de fakes, desse mundo de más notícias, a gente poder dizer que temos esperança. Um mundo caótico e será transformado um dia num mundo cosmético, um mundo novo. E os nossos links estão aí nas redes sociais, as nossas redes sociais estão aí na sua tela, para que você possa conhecer mais o nosso material e você possa participar deste Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A gente conta com a sua participação. A gente espera que você colabore conosco no campo da intercessão, da oração, que é um tema muito importante. A igreja hoje sofre a limitação daqueles que intercedem. Então, pegue aí o lugar na brecha e acompanhe a nossa história aqui com Café e Fé, em oração conosco. Também você pode nos ajudar na manutenção desse programa. Ele tem custos e se o Senhor tocar no seu coração, você pode contribuir para que o programa se mantenha e também compartilhar nossos vídeos para propagar a palavra de Deus, para propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Então, pegue aí o seu cafezinho, porque o nosso Café e Fé está começando. Já já a gente volta. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje nós vamos abordar aqui uma questão, o grão de mostarda, uma figura que Jesus se utilizou na época, que seria a menor semente no seu tempo, na sua cultura. Jesus falou sobre o grão de mostarda dentro do reino e dentro da vida espiritual. Ele fala sobre essa questão aqui de Mateus, capítulo 17. Os discípulos aproximam-se de Jesus perguntando, em particular, por que motivo não podemos expulsar o demônio? E Jesus, ele diz para eles, por causa
da pequenez da vossa fé. Pois, na verdade, eu digo para vocês que se tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão ao monte, a uma montanha, passa daqui para acolá, e ela passará. E não será nada impossível para vocês. Então Jesus está colocando aqui, não é, Pedro, a ideia do grão de mostarda. Ele diz como um grão de mostarda. Se a sua fé ela não for como um grão de E mostarda. não necessariamente igual, né? Porque tem muitas pessoas que veem esses exemplos que Jesus dá sobre o grão de mostarda e a fé e acham que Jesus está dizendo que a nossa fé tem que ser pequena, que a fé que foi dada por ele, que é uma fé maravilhosa, ela tem que ser pequena. Mas ele diz que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda, ou seja, ela tem um potencial de crescimento maravilhoso. Que assim como o senhor falou, o grão de mostarda ele é uma das menores sementes, mas que ela se torna uma grande árvore, né? Você vê o caroço do abacate, ele é robusto, né, grande. E a semente de mostarda, o grão de mostarda é pequeno, mas ambos têm um poder vital, o poder de se desenvolver. A mostarda como um arbusto, o abacate como uma árvore, mas a força que Jesus está mostrando aqui não é o tamanho mesmo, Não é né? o tamanho. É a vida que está aquele grão de mostarda. A semente é pequena, mas quando plantada, ela cresce. Ela recebe os nutrientes, né, do solo e ela assim tem um potencial grande para crescer. E por que ela cresce tanto? Porque ela é alimentada pelo solo, pastor. Porque ela é alimentada Ela é pelo inserida sol. no solo, ela é... Tanto é que a terra vai determinar o tamanho das árvores, né? Se você for no Brasil aí no cerrado, as árvores são menores, são tortas. Quanto melhor, mais adubada, mais a terra for rica, recebe nutrientes, né? né, vai ter crescimento, essa planta vai se desenvolver. E aqui você vai ter, por exemplo, tem alguns lugares que a gente planta uma árvore e ela fica raquítica. Você molha, mas ela não cresce porque a terra é pobre. A terra não tem nutrientes, Ela está exaurida, está está adubada. pobre. Então, para que a terra cresça, é preciso que o solo seja fértil, Fértil. né? E receba, como você disse, os nutrientes e se desenvolva. E onde é que nós fomos plantados, hein? Então, até te perguntar isso, né, pastor? Como que nós podemos fazer essa analogia? Eu até gostaria de ler um texto antes, porque são duas situações em que Jesus fala sobre o grão de mostarda. Primeiro, na que você leu no Evangelho de Mateus, que ele fala sobre a questão dessa dificuldade que ele estava para expelir aquele demônio. E Jesus dá essa exortação sobre a pequenez da fé dos discípulos. E aí no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, ele fala ali a partir do versículo 5, sobre essa questão da dificuldade que os discípulos tinham de perdoar o próximo, perdoar os irmãos. E aí ele diz: então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Muitas pessoas, pastor, elas usam esses dois textos. O texto de Mateus fala que nada nos será impossível. Usam esses textos para dizer que aquele que é crente no Senhor pode determinar o que quiser, pode falar o que quiser que vai acontecer. Então a gente tem que tomar cuidado também para a gente tentar entender o cerne do texto.
que aqui é muito mais uma questão de confiança no Senhor. Uhum. Né? Uma questão de confiança no Senhor, que Ele pode fazer todas as coisas. E não que nós determinamos ou que nós fazemos, né? Muitas vezes, infelizmente, isso é pregado por aí, né? E a gente entender essa questão de que, assim como o grão de mostarda, nós também estamos inseridos no corpo de Cristo, no nosso Senhor, e Ele nos dá o nutriente para a nossa vida espiritual. Essa fé triunfalista, essa arrogância onipotente do ser humano, eu chamo de fé de He-Man, aquele personagem do filme, que ele estava sempre ligado com a feiticeira no castelo de Grayskull, a buscar as forças kundalínicas. Para quem examina esse assunto aí sabe que são as forças da serpente, o sigma que estão nos chakras. Então ele diz, eu tenho a força, e gera aquela sensação de poder. Este tipo de fé, eu nem chamo de fé de crença, porque a fé ela está acoplada à palavra de Deus. E a pessoa de Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da fé. Hebreus 12, né? Né? Hebreus 12, 2. Hebreus, capítulo 12. E nós fomos plantados em Cristo Jesus. Nós fomos enxertados nele. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais isso, né? E as pessoas, elas, quando leem esses textos, muitas pessoas então focam nessa parte sobre nada nos será impossível, e assim, essa busca primordial por milagres e por coisas extraordinárias. Mas nós sabemos, né, pastor, que o maior milagre de todos os tempos e de toda a história é o milagre de Deus em Cristo salvar um pecador perdido. Esse é o maior milagre. Então, realmente, Deus, ele é capaz de fazer as coisas impossíveis, porque aos olhos humanos era impossível nós sermos reconciliados com o Senhor, né? Mas o Senhor fez essa tão grande salvação por nós. Esse é o milagre. Os outros são, como diriam os latinos, adiáforum. São na periferia, são no contorno. Não é? Aquela coisa, curou, tudo bem, curou. É bom, mas vai morrer. Agora, quando o milagre do novo nascimento, da regeneração acontece, a morte perde a sua força. Porque daí para frente o cristão não tem mais o epíteto, aqui dorme. Já passou da morte para a vida. Aqui dorme no dia que, se Jesus, olha aqui, eu quero dizer para você uma coisa, viu? Se Jesus não voltar antes de eu descansar, se ele não vier buscar o seu povo antes, no dia que me puserem lá na sepultura, não bota aqui jaz. Eu não estou dormindo, eu não estou ali morto. Eu estou em sono e eu vou ressuscitar em corpo glorificado. Amém. E essa morte perdeu a força, ela perdeu os dentes. Tanto é que Paulo, ele tripudia da morte, ele pega uma bandeira branca e esfrega na venta da morte e diz, onde é que está a tua vitória? E mostrando, né? Então, é Cristo e morrer é lucro. Lucro. Então a nossa fé, a vida cristã está em potencial crescimento, né? Ela está implantada em Cristo e isso é fundamental. Eu vou para um pequeno intervalo e já a gente vai falar um pouco mais dessa inclusão, dessa identificação, dessa realidade espiritual que é pouco pregada no mundo. Nós vamos encontrar homens sérios nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Coreia e aqui no Brasil, mas a grande maioria está querendo encher a igreja
com esse oba-oba, com essa coisa mais Humanista, né? humanista, periférica, e as pessoas muito se contentam com essas ilusões, mas nós queremos tratar com você sobre esta realidade espiritual. Espera, já já que nós voltamos. Você não me deu a resposta. Eu vou passar a bola para você, pastor. Você não me deu a resposta de onde está a nossa fé, né? Porque o grão de mostarda, né? Uhum. É pequenininho, Sim. né? Você coloca ele lá no canteiro, No solo, né? no solo, você põe ele lá e, de acordo com as influências do sol, da chuva, da terra, ele vai brotar e vai crescer, né? E o que a vida cristã tem grande potencial. Então, como que nós harmonizamos isso, pastor? Eu queria até passar essa bola para o Senhor, né? Porque nós vemos então que o grão de mostarda, assim como Jesus falou, assim como nossa fé, ele tem um grande potencial de vida espiritual. Então, como que a gente harmoniza esse ensino do grão de mostarda com a experiência daqueles que creem na cruz de Cristo? O que tem a ver uma coisa com a outra? Quando os gregos se aproximaram de Jesus, no dia em que Jesus entrou lá em Jerusalém, chamado Domingo de Ramos, né? Que ele entrou em Jerusalém, contaram para ele, olha, tem uns gregos aí que vieram e querem vê-lo. E Jesus diz assim, olha, se o grão de trigo, na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Para o grão de trigo, ou grão de mostarda, ou caroço de abacate, ou caroço de manga nascer, Ter vida, né? ter vida, brotar, ele precisa morrer. Ele precisa passar por uma forma de desistência de caroço, de grão, para poder brotar como uma planta. Então Jesus estava referindo-se a ele aqui, que iria para a cruz, o grão de trigo que iria ser colocado na terra, morrer, e para poder produzir frutos. E ele em seguida vai dizer uma coisa muito correlata, dizendo assim, quem ama a sua vida, Perder lá. perde-a. Mas aquele que aborrece ou odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. E aqui são duas palavras vida. Ele diz, quem ama a sua psique, a vida da alma, a vida da psique, precisa perder, precisa morrer. E quem perde a sua vida psique vai ter a garantia da vida zoe, a vida da ressurreição. Então, nós, para ganharmos essa realidade espiritual, nós precisamos ser enxertados em Cristo, plantados em Cristo. Assim como os grãos, assim como o grão de trigo, o grão de mostarda, são inseridos no solo para receber a vida, nutrientes. Então, essa analogia para todo aquele que crê, entender e se identificar na morte de Jesus Cristo
Ser batizado no corpo de Cristo. Exatamente, Pedro. A morte de Jesus Cristo, ela engloba a nossa morte. Ela está relacionada com a morte dessa psique, dessa vida ególatra, egoísta, possessiva, dominante, essa vida que é infeliz, que a felicidade está apenas onde há pomos e nunca pomos onde nós estamos. Então, esta vida precisa morrer, Pedro. E Jesus, ele nos atraiu na cruz. Ele vai dizer nesse capítulo 12, quando eu for levantado da terra, trairei todos a mim. Para que essa atração? Para que quando ele morresse, nós pudéssemos morrer com ele, nós sermos inseridos nele, morrermos com ele e sermos nutridos pela sua vida ressurreta, para poder crescer na vida cristã. O Adão não tem evolução espiritual. O Adão pode ter religiosidade, mas a vida espiritual ele não tem. A vida de Adão, então, tem que ser substituída. Totalmente, Pedro. Eu não entendo outra maneira de termos uma realidade espiritual sem perdermos esta vida que é a vida do velho homem. Do velho homem, a vida que quer dominar as pessoas. Eu me lembro que no tempo em que eu era pastor, eu estava tentando ser um cristão, mas eu não conseguia, porque não é o homem que consegue a vida espiritual, a vida de Cristo. É Cristo, mas ele tem que nos retirar de cena e ele vir morar em nós. Então, o grão de trigo é colocado na terra e ele morre. Depois ele ganha a vida, nasce a vida que vai produzir muitos frutos. Foi isso que Jesus quis dizer. Mas se morrer, produz muito fruto. Como cristão, você está produzindo frutos? Frutos de amor, frutos de paz, frutos de bondade, frutos de vida, outras vidas para o reino de Deus, para a vida espiritual. Porque se você morrer, como disse Jesus, você vai produzir muito fruto. Então, esse texto que o senhor leu de João capítulo 12, então aqui é Jesus fazendo uma alusão no seu ministério terreno à sua morte e ressurreição, e como nós vemos na sequência do texto, é uma alusão também para todo aquele pecador que crê, que como consequência da morte de Cristo morreria juntamente com ele. Morreria com ele. Nós vemos essa alusão também no ministério de Jesus, nos evangelhos, quando ele fala que os seus discípulos, os seus seguidores, carregariam esse utensílio de execução que é a cruz de Cristo. Né? Tome sua cruz, que é a cruz de Cristo, né? Então nós vemos isso permeado realmente em todo o Novo Testamento. E muitos irmãos, muitas pessoas, elas compartilham que ouvem essa verdade, mas que têm uma dificuldade, pessoas que confessam Jesus Cristo, mas que não têm realmente se desenvolvido na vida cristã. Essa vida da ressurreição, essa vida que é o crescimento do grão de mostarda ali, do grão de trigo, a pessoa ainda não experimentou isso. Como pastor, que a pessoa ela pode, assim, de fato, dar esses frutos, né? Até eu pensei aqui no texto de João capítulo 15, se o senhor puder ler para nós, João capítulo 15, versículo ali do versículo 5. Essa questão da pessoa realmente ter essa consciência, primeiro, de que a vida antiga dela já passou, e ter essa consciência para que ela realmente dê frutos para a glória de Deus. Como que podemos ver isso? O texto de João que você se referiu, ele diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Como é que nós estamos em Cristo? Então, há uma historinha
que aconteceu na Guerra Civil Americana, que um camarada que foi escolhido por sorteio para ir para o para frente, Praticamente uma morte certa. uma morte certa. E ele era pai de 6 filhos e um outro rapaz chamado Pratt pediu para ele ir no lugar do Waite. Ele iria, porque ele pensou, se esse homem morre, ele vai Deixar a esposa, a esposa, 6 filhos, e esse moço altruisticamente assume se e compadeceu. vai pro front. E pouco tempo depois ele morre, mas morre com a farda, morre com o nome do Waite, Como um representante. como representante dele. Mais tarde, os militares quiseram fazer com que o Waite voltasse para a guerra. Ele disse, não, eu já morri. Aí eles tentaram, ele disse, não, eu morri, o meu representante morreu. Pode conferir aí. Pode no conferir documento. aí na documentação que eu morri. E não houve jeito, eles realmente reconheceram que o Pratt morreu no lugar dele e que ele estava isento, porque quem morreu, justificado está do pecado. Então, é fácil entender isso, que Cristo fala na sua palavra. Um morreu, Paulo vai dizer assim, um morreu por todos, logo todos morreram. Quando nós assumimos essa posição, estamos identificados com a videira. Nós fomos juntos, fomos enxertados na videira. E a morte de Cristo foi a nossa. E a vida de Cristo, de onde nós vamos receber a fé, de onde nós vamos receber o crescimento espiritual? É dele. Eu sou a videira e vocês os ramos. Quem permanece. Essa palavra permanecer é uma das palavras fortes do apóstolo João, que é o verbo meno, que significa habitar, ter comunhão, ter intimidade, viver ali na relação. Então, o grão de trigo, se não morrer, fica só. Mas o Paulo vai dizer também, Pedro, assim, insensatos. Você não nasce se primeiro não morrer. E nós morremos em Cristo, ressuscitamos em Cristo e estamos em Cristo. E a nossa fé, do tamanho de um grão, como um grão de mostarda, vai crescer, vai se desenvolver. Agora eu não preciso ser um triunfalista. Vai acontecer do jeito que eu quero. Não acontece do jeito que você Mas quer. nós cremos que Deus faz o impossível. Faz. É Ele que faz. Ele faz tudo e nós fazemos tudo. Porque Ele nos leva a fazer tudo que Ele quer que nós façamos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Pedro, eu creio nesse evangelho. E você? Eu creio também, pastor, pela graça de Deus. E aqui então nós fazemos então uma analogia, voltando e recapitulando aqui, olhando para o grão de mostarda. E essa comparação que Jesus faz com a nossa fé, e assim como o Senhor até já citou aqui, nós relembrarmos também que essa fé foi nos dada, né? E que Jesus Cristo, assim como Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz, Jesus Cristo é o autor e é também o consumador da nossa fé. E que nós, pela graça de Deus, estamos nele em todas as áreas de nossas vidas. E nós experimentamos desse benefício espiritual na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição e, pela graça de Deus, na glorificação também. Então isso é maravilhoso. Como que eu posso me desenvolver como um grão de mostarda e como um grão de trigo? Estando na videira verdadeira em Cristo. Amém. Você conhece Jesus ou só simplesmente um sistema religioso? Eu quero deixar aqui meu abraço, aquele abraço de coração para coração. E quero encontrar você na semana que vem para mais um cafezinho, ok? Estou esperando, vamos tomar um cafezinho juntos e esquentar cada dia mais a nossa fé.